Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, atendendo a vários pedidos recebidos dos nossos queridos ouvintes, nós vamos falar sobre a famosa Guerra de Órion. Mas antes de eu começar a contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, aonde eu gosto de saudar todos vocês, meus queridos ouvintes, desejando a todos muita paz, muita saúde, muita harmonia em suas vidas e principalmente muita esperança no mundo de regeneração que está chegando. Vamos todos continuar orando, pessoal, que está dando muito certo. Vamos orar pela paz no mundo. Vamos orar pelo finalzinho da operação de rescaldo das almas que estão perdidas no umbral. Vamos orar também pelas cidades, gente, de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, pedindo para que essas cidades possam efetivar a transmutação da grande quantidade de energia deletéria que restou quando houve o desmonte das estações da discórdia. E também, gente, vamos orar pedindo que o nosso Cristo amado continue fazendo esse trabalho que Ele está fazendo junto aos corações dos trevosos, para que eles mudem, para que eles saiam desse círculo vicioso do pensamento no mal. E que todo esse plano que está sendo urdido pela elite trevosa possa ser anulado, porque a verdade é que essa elite trevosa está tramando uma grande reação trevosa aos planos de paz que estão tentando ser colocados junto à humanidade. Então, gente, vamos orar muito pela paz. É um momento que a gente precisa se unir muito em oração, pedindo pela paz no planeta. Tá bom, gente? Então, a gente sabe que o nosso Cristo está irradiando a sua energia de amor junto aos corações dos trevosos para que eles se voltem para a luz, né? Que assim como ele lutou contra o mal há 2000 anos atrás, nós agora é a nossa vez de lutarmos pela luz, lutarmos pelo bem, mantermos, gente, firmes nos nossos princípios crísticos, nos nossos valores, tá bom? Mas vamos ao assunto, né, gente? E hoje nós vamos falar sobre a Guerra de Órion. Eu tenho recebido muitos pedidos dos ouvintes para que eu falasse sobre esse instigante assunto. E então, eu apresentei, né, essa demanda aí para nossa espiritualidade e em uma determinada sessão psicográfica, então, o nosso queridíssimo capitão, que é o meu mentor do Segundo Império, ele solicitou, então, que eu fizesse uma pesquisa sobre a Guerra de Órion. Por que isso? A espiritualidade, ela sempre nos estimula para que nós pensemos, para que nós pesquisemos o assunto e meditemos sobre ele. E a partir dessa meditação é que as dúvidas surgem, é que a gente forma, digamos, uma opinião a respeito, né? Então ele me disse
para estudar esse assunto todo, meditar e depois apresentar para eles minhas dúvidas e conclusões para um esclarecimento a respeito. E eu, que quase não gosto desses desafios, fui correndo pesquisar várias fontes para poder saber mais do assunto, para que eu pudesse adquirir segurança para poder repassar isso tudo para vocês. E eu me surpreendi muito, porque existe, gente, informações as mais variadas e diferentes sobre a Guerra de Órion, com explicações totalmente divergentes, diferentes, a ponto de me deixar realmente confusa a respeito. Só para vocês terem uma ideia, eu consultei pelo menos 7 fontes diferentes que convergem em alguns pontos e divergem em vários outros. Então, pessoal, eu apresentei uma longa lista de perguntas ao capitão, que foi respondendo a todas elas, sempre com muita alegria, simpatia e paciência. E agora eu gostaria então de apresentar para todos vocês o que foi que eu aprendi sobre esse terrível evento galáctico. E eu comecei, é claro, perguntando se essa guerra de Órion realmente havia acontecido ou se era uma ficção. E o capitão, então, me explicou que, infelizmente, sim, essa guerra infame realmente ocorreu e que foi devastadora. E ela somente parou após a intervenção segura de Miguel Arcanjo e suas legiões de luz, a mando de Deus Pai e Mãe. Eles entraram, gente, paralisando as mentes dos principais comandantes da guerra, tá? Por quê? Porque a coisa estava tava assim terrível. Planetas e sóis foram aniquilados, destruídos nessa insana guerra, com prejuízo na evolução de trilhões de mônadas que foram atingidas. Então a coisa, gente, foi muito grave, tá? Mas todos os que foram injustamente atingidos em seus planetas sofreram um grande alavancamento em seu processo evolutivo. E todos, absolutamente todos, foram resgatados e acolhidos com todo carinho, sendo imediatamente encaminhados a planetas em estado similar de evolução. A providência divina não abandona a ninguém. E houve uma grandiosa força-tarefa angélica que a todos auxiliou prontamente. Miguel Arcanjo estancou imediatamente qualquer outra tentativa perversa de aniquilação de planetas, por ordem expressa de Deus Pai e Mãe. E todos os seres que causaram essa destruição em massa foram responsabilizados por seus atos. E eu perguntei, então, ao nosso querido capitão sobre Miguel Arcanjo. E eu perguntei, nossa, mas Miguel Arcanjo participou da Guerra de Órion. Ele não serve só a Jesus nas questões disciplinares? E ele me respondeu o seguinte, ele falou assim, Miguel Arcanjo serve a mais de um Cristo. E ele ama trabalhar com Jesus, um dos Cristos mais experientes do universo.
já dispõe ele, Miguel Arcanjo, do dom da ubiquidade bem avançado e consegue estar em vários locais ao mesmo tempo, porque sempre há planetas em transição, de forma que Miguel Arcanjo é ocupadíssimo também. E Tiberíades o acompanha sempre, dando-lhe assistência no comando das legiões de luz que estão sob o seu comando. E para quem é novo no canal, está chegando agora, gente, Tiberíades é um ser maravilhoso que nos deu a honra, o prazer da sua vinda, e foi ele que nos deu toda a série sobre Javé, todo esse conhecimento sobre Javé, tudo que aconteceu, foi ele que nos contou isso tudo. E essa série sobre Javé, sobre Jesus, ela está numa playlist específica para ela, aqui no canal, tá, gente? Então, quem quiser, tiver novinho no canal e quiser conhecer essa fantástica saga aí do Javé e a atuação de Nosso Senhor Jesus Cristo, corre lá na playlist para assistir, porque realmente é muito, muito interessante. Mas voltando ao assunto aqui, uma das 7 versões que eu pesquisei, que é uma das mais, digamos assim, conhecidas, mais aceitas, né? Ela diz que o nosso universo teria sido criado por 12 seres, conhecidos como 12 anciãos, criados já perfeitos por Deus. E essa é o que a teoria fala, tá? E que esse universo nosso, ele teria sido criado com parâmetros diferentes dos demais universos, aonde aqui nesse nosso universo teria sido criado com uma utilização, digamos assim, indiscriminada do livre-arbítrio, tá? Que assim, o livre-arbítrio, cada um ia fazer o que quisesse no universo, tá? Não ia ter regra, tá? Liberdade total. E que esses 12 seres, 12 anciãos, teriam delegado, tá? Digamos assim, o comando desse universo a Lúcifer, deixando que eles se retiraram e largaram o pobre do Lúcifer lá sozinho para realizar um trabalho gigantesco. Imagina, comandar o universo. E que Lúcifer, então, por sua vez, deixado sozinho, abandonado nessa tarefa gigantesca, hercúlea, ele teria chamado por ajuda e teria chamado por um outro ser que se chama Satã para ajudá-lo. E que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que ele seria um desses 12 anciãos, um desses 12 seres aí que cuidam do nosso universo, e que foi o único a se interessar por consertar essa bagunça toda que o Lúcifer teria feito, tá? Então, assim, isso, claro, gente, é um resumo a grosso modo, um resumo resumido da coisa, tá? E é claro que muitas dessas coisas aí eu já achei meio esquisito, né? E inclusive já tinha feito conclusões, mas eu entendo que o correto é a gente deixar a palavra com o nosso querido capitão, até porque eu sou apenas uma intérprete. Claro que eu tenho opinião, claro que eu tenho as minhas ideias sobre as coisas, mas aqui, gente, o que manda é o que a nossa espiritualidade diz, né? Então, nós vamos deixar a palavra com o nosso querido capitão. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, já sabe, gente, por favor, deem seu like, compartilhem o vídeo. Gente, o compartilhamento é um negócio muito importante, porque às vezes através de um compartilhamento você consegue despertar
a curiosidade na outra pessoa, que aí ela vem para o canal, ela conhece a nossa obra, conhece toda a quantidade de informações que nós temos recebido e ela vai se ingressando aí no hall dos despertos. Isso, gente, é uma coisa maravilhosa, tá? Então eu peço sim os likes, gente. Peço compartilhamento, cliquem no sininho, se inscrevam se você não é inscrito, acompanhe o nosso trabalho, se inscreva, porque você vai nos ajudar a que nós possamos levar a nossa mensagem para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter esperança, gente, porque o mundo de regeneração vai ser maravilhoso, tudo que vem por aí vem para nos ajudar. Mas vamos lá, pessoal. O capitão começou a explicar isso tudo para nós. O que ele disse? Falou o seguinte: vocês sabem que sim, que existem outros universos que limitam o nosso. Os nossos irmãos de Andrômeda, inclusive, já ensinaram que os buracos negros são recicladores de matéria, transformando-a em energia que é jogada em outro universo. Então, gente, os buracos negros, eles não são assim, as coisas não ficam contidas dentro deles. É como se fosse assim, como é que eu posso comparar? Como se fosse um roto-rooter de matéria, que ele vai reciclando aquilo tudo, vai transformando em energia e ele joga essa energia em outro universo. E o inverso também acontece, tá? Ou seja, os outros universos têm buracos negros que jogam energia para nós. Tá? Que são os quasars, enfim, essas fontes de energia que a gente vê pelo espaço aí, eles são o reverso do buraco negro que existe no outro universo, tá? Porque isso mantém, gente, a equação de Lavoisier, onde nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? E essa informação, para quem é novinho aqui no canal, está chegando agora, ela se encontra relatada, gente, no livro 1 da série Os Bastidores da Transição Planetária. Eles já estão aqui, tá? Então, quem quiser, acho que eu não fiz vídeo sobre isso, mas essa questão dos buracos negros está bem explicada e dos universos que nos cercam no livro 1 da série, tá? O livro 1, deixa eu ver, eu acho que é esse aqui, ó. Vou pegar aqui para vocês, ó. É esse aqui, tá? Então, quem tá novinho no canal, quiser gostar de ler, gente, porque você tem que gostar, né? A informação está nesse livro, tá bom? Mas vamos voltar ao nosso assunto, né? O capitão continuou explicando. Ele diz que os universos todos são obra de Deus, um Deus, e que ele, Deus, está presente em todos os universos e ele não se retira para nenhum local distante e inacessível, largando tudo assim, né? Ao Deus dará, como se fala, porque ele ama toda a sua criação. Então, não faz nenhum sentido essa história de 12 seres que cuidam de cada universo. Essa informação, gente, ela foi tirada do livro de Urântia, tá? Que é esse vai ser outro projeto que a gente vai fazer aí no futuro, né? Mas por enquanto ainda não consegui, gente, terminar de ler, porque é um catatal desse tamanho o livro. Então, essa informação, segundo o capitão, ela foi retirada do livro de Urântia. E que, segundo a espiritualidade, isso eles já me adiantaram, eles disseram que o livro de Urântia contém muitas mentiras misturadas a verdades, tá? Porque é um livro
que ele tem origem mediúnica mesmo, e foram coletadas várias informações de espíritos de diversas categorias e elevações. Por isso que ele tem partes que são corretas, mas tem parte que é completamente errado, né? Pois muito bem. Segundo a espiritualidade, então, nosso capitão, Lúcifer e Satã nunca foram coordenadores do nosso universo e tampouco seriam deixados sozinhos a cometer uma série de bobagens siderais. Houve aí claramente um erro de interpretação, onde seres com tecnologia mais avançada foram confundidos com seres moralmente elevados, tá? É uma confusão bastante comum que se faz de achar que um ser elevado, elevado tecnologicamente, seja elevado moralmente também. Isso, gente, não acontece. São duas vertentes completamente distintas uma da outra. E em todos os universos existem as leis primordiais do Senhor, aquelas leis que eu já contei para vocês. Que leis são essas? São a lei da evolução, a lei da luz e da lógica amorosa e a lei da liberdade, que contempla o livre-arbítrio. Essas leis, elas trabalham de forma equilibrada e equânime dentro de todos os universos, tá? Você não tem a prevalência de uma sobre a outra, não. Elas funcionam de forma absolutamente equilibrada. Porque Deus é perfeito, gente. Se Deus é perfeito, como que você vai admitir um universo imperfeito? Sabe? Não fecha, gente. Isso vai contra os princípios da lógica, né? Pois muito bem. O fato é que, devido à lei da evolução, nenhum ser perde a evolução já adquirida. Então, não faz sentido um ser elevado decair em moral. E o capitão continuou. Ele falou assim: a história de Lúcifer já foi anteriormente contada. E foi mesmo, gente. Quem é novo no canal, por favor, assista aos vídeos número 152 e 161 aqui do YouTube. E para a turminha do Spotify, do podcast que nós temos lá, correspondem aos episódios número 292 e 301, tá? Então tá tudo lá, a história do Lúcifer, tá? Pois bem, foi ele, Lúcifer, uma das lideranças trevosas de determinado planeta na Guerra de Órion, que teve a mente paralisada por Miguel Arcanjo em obediência a Deus Pai, que visava ao bem maior de trilhões de mônadas que deviam continuar a existir em seus planetas. Tá? Então, nesse caso, o que foi utilizada? A lei da luz e da lógica amorosa. O que diz a lógica amorosa? Que um ser trevoso não pode prejudicar trilhões de mônadas. Daí que Deus enviou Miguel Arcanjo para que paralisasse a mente desses seres, para que estancasse de imediato aquelas ações abomináveis de destruição de mundos e sóis. Pois bem, então, uma vez tendo acontecido isso com Lúcifer, que Lúcifer era um dos comandantes lá, talvez generais, né, que estavam demandando esse tipo de ordem, ele teve então a mente paralisada e ele foi então arremessado para a Terra,
junto com seus terríveis e não elevados comparsas. O resto da história vocês já sabem. Jesus é um dos Cristos mais experientes do nosso universo, mas ele não tem nada a ver com os tais 12 seres, 12 anciãos que teoricamente estariam cuidando do nosso universo, tá? Esses seres, eles são, segundo o capitão, fruto de uma fantasia contida no livro de Urântia. Ninguém nunca foi criado já perfeito por Deus, porque isso seria uma injustiça evolutiva para com os demais seres. E Deus é perfeitamente justo para com todos. Não faz sentido ele pegar uma quantidade de seres, criar eles já perfeitos, bonitos, tal, e o resto da turma ralando, sofrendo, evoluindo. Gente, isso não tem lógica, não tem lógica. Deus é justo, Deus é perfeito, tá? Então, esses seres que nós temos hoje, que são maravilhosamente elevados, começaram como nós, como mônadas simples e ignorantes, e que no decorrer do tempo foram evoluindo maravilhosamente, se tornaram seres espetaculares, extraordinários que são hoje, tá? Assim como nós também, mediante o nosso esforço evolutivo, no futuro, acredito que distante, também vamos nos tornar seres muito elevados também, né? E assim a coisa vai, né? Como se diz vulgarmente, assim que a banda toca, né? E, enfim, gente, são 7 teorias que nós temos. Então, para esse vídeo não ficar enorme, não ficar chato, eu vou fazer mais episódios, tá? Que na verdade vão ser mais, aonde nós vamos continuar essa análise e aonde nós vamos continuar então a desvendar esse instigante assunto com o poderoso auxílio aí do nosso querido capitão. Tá bom, gente? Eu sou a Luiz Castanhedo, eu espero que vocês tenham gostado aí do início aqui, vem muita informação ainda sobre a Guerra de Órion, aguardem, e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá!